Fala meus amigos, como é que vocês estão, hein? Deicon Silva com mais um vídeo, hoje 27 de abril, e eu trago atualizações muito importantes para vocês sobre a CPMI do 8 de janeiro. Então desde já eu peço que compartilhem muito esse vídeo e deixem o like aí embaixo, dê o seu joinha, não custa nada e ajuda muito no engajamento, tá certo? Bom meus amigos, como eu havia anunciado no vídeo de ontem, a bancada do PL tomou a decisão de não indicar o nome do deputado André Fernandes para compor a mesa diretora da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que vai apurar os atos do 8 de janeiro, né? Essa decisão foi tomada em tese justamente porque André Fernandes responde a um procedimento, né? Ele é investigado ali em um processo que corre no STF por, em tese, supostamente ter incitado aí os atos do 8 de janeiro. Então, para evitar maiores problemas, a bancada do PL tinha decidido não mandar o nome dele, o que fere aí uma espécie de tradição no Congresso, porque aquele que recolhe os nomes para formar uma CPI ou CPMI, como é o caso, geralmente é indicado como relator ou presidente da comissão, né? Então não faria sentido nenhum André Fernandes ficar de fora da comissão dessa vez, né? Até porque essa é uma das comissões mais importantes dos últimos anos, né? Mas parece, meus amigos, que houve uma virada de jogo aí bem interessante para nós, tá? Eu já vou falar sobre isso. Antes disso, eu gostaria de comentar a respeito da manobra do senador Randolfo Rodrigues, do Gazela Saltitante, Fala Fina, né? Ou o senador DPVAT, né? Ele tem vários apelidos aí, que conseguiu retirar uma cadeira de indicação para a mesa diretora do PL, né? Então, uma CPI é um instrumento da minoria, tá? Em detrimento do governo. Então, tem lá governo, no caso desgoverno, que é o Lula, e a sua base, né? E aí a minoria tem o direito de fazer uma CPI, ou CPMI, como é o caso, para investigar o desgoverno. Como foi o caso quando o presidente Bolsonaro estava na presidência. Houve a CPI da pandemia, né? E foi composta exclusivamente pela oposição. Renan Calheiros, Randolfo Rodrigues e Omar Aziz. E foi uma verdadeira palhaçada. Foi uma CPI só para gastar dinheiro público, né? Para nos causar ali, nos propiciar boas risadas e para desrespeitar os que foram convocados para depor no âmbito da CPI. Eu me lembro aqui da doutora Nise Yamaguchi, do próprio general Pazuello, do general Heleno, a doutora Maia Pinheiro e várias outras figuras aí, né? Então, em tese, seria o direito da minoria agora também formar essa CPMI exclusivamente com membros da direita, né, ou da oposição, seja como quiser. Mas a esquerda democrática do jeito que é, o PT democrático do jeito que é, quer controlar tudo, não quer dar espaço para a oposição, não quer que haja minoria representativa no Congresso Nacional. Essa é a democracia que o PT defende, né? Somente eles falam, somente o discurso deles é verdadeiro, somente o discurso deles é válido, né? Todo o restante não pode ser dito, falado ou até discutido. É isso que o PT prega, essa é a democracia deles, né? Essa é a questão. Então veja, o Randolfo Rodrigues fez uma manobra e conseguiu retirar ali através de uma mudança de bloco, né? Ele saiu do bloco partidário dele e foi para outro bloco partidário. Então nessa manobra ele conseguiu aí retirar uma indicação do PL e passou para o novo bloco dele, do Randolfo Rodrigues, né? Então o PL que teria 3 indicações ficou apenas com 2. Pois bem, meus amigos, nós não estamos lidando com amadores, né? Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do PL, rapidamente tomou a decisão, ligou para os líderes e soltou os cachorros. Isso é informação de bastidores, tá, pessoal? Segundo fontes aí me relataram. Então ele não deixou barato, né? Já ligou falando que é para recorrer, não vai ficar assim e não vai ficar barato, tá? Realmente, o que a esquerda está fazendo, o que o PT está fazendo através da sua base lá no Congresso é realmente nojento, para falar o mínimo, tá? Isso não se faz. Nunca houve uma tramitação dessa maneira antes no Brasil, como está havendo agora nessa CPMI. É realmente lamentável tudo que vem acontecendo, mas parabéns ao Valdemar da Costa Neto, né? Ele não é nenhum aventureiro, né? É um lobo político, né? É alguém aí que está na política há décadas e sabe muito bem o que está fazendo, né? E bom para nós que ele assumiu a sua posição aí realmente de oposição, porque ele poderia muito bem ver apenas o seu lado, né? E jogar conforme a música. E, infelizmente, o PT, o Lula, ia aprovar o que quisesse. Não está sendo o caso, né? Então,
Graças a Deus aí o Valdemar da Costa Neto, juntamente com o PL, está tomando essa posição de oposição, tá certo? Pois bem, esperamos aí que o PL consiga reaver essa cadeira, essa indicação que foi retirada aí com essa manobra do Randolfo Rodrigues, tá? E outra notícia interessante, antes de eu trazer para vocês a questão do André Fernandes, é que já há confirmação de que o senador Magno Malta participará da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Ele participará da mesa diretora. A gente não sabe ainda que função ele vai ocupar, né? Se de secretário, vice-presidente, não sei, mas é alguém que a gente sabe que é muito combativo, preparado e que vai integrar a comissão, tá? Então, um bom indicativo, uma boa notícia aí para nós, tá certo? Bom, temos aqui então a matéria que fala a respeito do André Fernandes e da sua indicação para compor a mesa diretora, não é? Então, olha só, o PL vai bancar a indicação de André Fernandes para a CPMI. Olha só, meus amigos, o PL realmente não se acovardou, não recuou e foi para cima. Vai bancar sim o nome de André Fernandes, ou seja, vai indicar ele para compor a mesa diretora. Então vamos terminar de ler a matéria aqui, ó. A bancada do PL fechou os nomes que irá indicar para a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do 8 de janeiro. Encabeça a lista apresentada pelo líder Altineu Cortes, o deputado André Fernandes. Né? Como eu falei para vocês, meus amigos, é uma espécie de tradição no Congresso Nacional. Aquele que recolhe as assinaturas para a instauração de uma CPI ou CPMI, como é o caso, figurar como relator, como presidente ou, no mínimo, como membro da mesa diretora. Né? Seria simplesmente inconcebível André Fernandes ficar de fora. Visto que na CPI da pandemia, Renan Calheiros, aquele que é mais sujo do que pau de galinheiro, que responde aí a no mínimo uma dúzia de processos no STF, figurou como relator. Né? Então, que pau que dá em Chico tem que dar em Francisco também. Portanto, muito justo e observando o mesmo princípio utilizado com Renan Calheiros, o André Fernandes deve participar sim dessa CPMI, né? Então, olha só, abre aspas, vamos bancar a indicação de André Fernandes, ele é o autor do requerimento, e por que não estaria na comissão? Só porque é investigado, disse o Cortes. O deputado André Fernandes é investigado pelo Supremo Tribunal Federal, suspeito de incitação aos atos do 8 de janeiro que resultaram na invasão à sede dos três poderes em Brasília. Confira os nomes apresentados pelo líder do PL. Então, olha só, tem o deputado André Fernandes, o delegado Ramagem, Eduardo Bolsonaro, Nicolas Ferreira, Marcos Feliciano e Felipe Barros. Meus amigos, só pedreira aqui, hein? Tirando o delegado Ramagem, que é deputado de primeiro mandato, eu ficaria feliz com qualquer um dos outros aqui, tanto na relatoria quanto na presidência, tá? Embora o Nicolas aí, por ser de primeiro mandato e tudo mais, né, como deputado, acredito que não vai conseguir uma vaga de destaque. Mas só de estar lá na comissão, né, certamente já vai ajudar bastante, formulando perguntas, inquirindo os convocados e tudo mais, né? O Nicolas, que apesar da pouca idade, apesar de ter ali o seu primeiro mandato, é extremamente bem preparado, bem articulado, inteligente, se expressa bem, muito melhor do que muitos parlamentares por lá, né? Diga-se de passagem. De qualquer maneira, meus amigos, podemos dizer que houve aí de certa forma, né, uma virada de jogo, porque André Fernandes até ontem estava fora. Né? Não ia figurar aí nem como indicado para compor a mesa diretora. E agora a gente pode ver que o PL dobrou a aposta, né? Foi para cima, não recuou, não se acovardou e bancou ali o nome de André Fernandes, tá? Como eu disse, aí é a minha visão, né? A minha opinião, utilizando o mesmo princípio que foi utilizado com Renan Calheiros. Pô, o cara era investigado no STF e mesmo assim figurou como relator daquela CPI. Agora, só porque André Fernandes é investigado, quer dizer então que ele não pode participar da comissão? Né? Aliás, cadê a presunção de inocência? É por isso que a gente não pode, em tese, chamar o Lula de ladrão, de condenado. Porque conforme o que preconiza a nossa Constituição, ninguém poderá ser considerado culpado sem o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Portanto, o Lula ainda é inocente porque não tem sentença penal condenatória transitada em julgado contra ele, né? Então, a presunção de inocência livra o Lula de nós chamarmos ele de condenado, de corrupto, de ladrão e etc, né? Portanto,
A mesma presunção de inocência precisa figurar sobre André Fernandes. Afinal de contas, ele nem responde a processo, ele é investigado no âmbito de um inquérito aí que a gente não tem muita informação, e provavelmente nem mesmo o André Fernandes, né? Então, uma boa notícia, meus amigos, vamos aguardar aí o desenrolar e torcer para que a relatoria ou a presidência, os dois cargos mais importantes, fiquem com alguém de oposição, seja da Câmara ou seja do Senado. Curta, comente, compartilhe o vídeo e siga a nossa página no Facebook. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.